Alô? Tá todo mundo aí? Alô? Olivia? Manu? Oi, oi, tô ouvindo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Karina. Boa tarde a todas e todas que estão aqui nos vendo. É uma alegria muito grande iniciarmos este quinto e último encontro da nossa formação online das oficinas de sensibilização Pense Grande em 2019. Finalmente chegamos a esse momento, né? Parece que o ano passou muito rápido e ao mesmo tempo de uma maneira tão intensa, né? Então, com muita alegria que a gente chega nesse último encontro, podendo dividir, compartilhar com vocês outros bons conteúdos, outras boas conversas, tal qual nós fizemos nos encontros anteriores. Hoje a gente vai ter uma temática igualmente importante e rica também, né? Que é a gente poder olhar, se aprofundar um pouco mais nas demais frentes do programa Pense Grande, a partir do olhar de quem participou dessas iniciativas, né? Então, mais do que nós sabermos como elas funcionam, ou melhor, o que elas são, é entender de fato como elas acontecem, né? Quais os conteúdos que são trabalhados, qual é o perfil desses jovens que participam dessas demais iniciativas. Isso é interessante porque foi inclusive uma demanda trazida por vocês, mediadores, durante a formação presencial que nós tivemos em março desse ano aqui em São Paulo, né? Na ocasião, nós tivemos a Regina Calia trazendo um pouco do que é a incubação Pense Grande, do que é a formação presencial. Naquele momento também ela falava um pouquinho, já dava algumas ideias do que seria a formação digital. E hoje, né, após tantos meses, a gente vai poder compartilhar isso com vocês, mediadores e mediadoras, a partir dessas pessoas que estiveram presentes, estiveram nessas demais frentes. E antes de apresentar aqui as nossas convidadas, eu queria, enfim, agradecer mais uma vez a vocês, né, mediadores e mediadoras que estiveram conosco durante todo esse ano. Acho que vale a pena a gente compartilhar também, trazer para vocês um pouco do que nós conseguimos juntos. Então, vocês sabem que agora, ao final de outubro, nós atingimos a nossa meta de 55 mil jovens mobilizados. E hoje, exatamente no dia 4 de dezembro, nós estamos com 59.940 jovens que passaram por mais de 2.100 oficinas realizadas em 15 estados diferentes e o Distrito Federal. Então, isso só foi possível com um trabalho de assim muito conjunto e muito colaborativo com vocês que estiveram na ponta, que estiveram presentes nesses diversos territórios, né, nas mais diferentes instituições, em escolas, em instituições profissionalizantes, em organizações da sociedade civil, enfim. Então, acho que essa conquista é para nós celebrarmos, né, para nós realmente termos muito orgulho daquilo que nós conseguimos esse ano, e certamente a gente vai levar para 2020 muito dessa experiência que nós tivemos em 2019. Além desses números tão grandiosos, rapidamente dizer que o projeto continua em 2020, então as oficinas de sensibilização continuam no próximo ano, mas com um formato um pouco diferente daquilo que a gente conhece, né? Na verdade, um desenho um pouco diferente do que a gente tem, do que nós tivemos nesses últimos 3 anos, de 2017 a 2019. A gente ainda não sabe como será bem esse desenho. Nós estamos, neste momento, num processo de construção junto com a Fundação Telefônica Vivo, mas assim que a gente tiver algo mais formatado, a gente certamente vai compartilhar isso com vocês. Né? Certo que nós teremos, além da oficina Se Vira, né, do jogo Se Vira, nós teremos também possivelmente uma outra oficina
com o jogo Vida e Ação, esse jogo que nós desenvolvemos ao longo desse ano, né? Estamos nos ajustes finais para poder lançá-lo no começo do próximo ano. Então, em 2020, nós vamos poder tratar, né, através do Se Vira, das atitudes empreendedoras, de pensar nos desafios do nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, a gente poder aprofundar junto com os jovens, pensar junto com esses jovens, a construir, a pensar um projeto de vida, um projeto para as suas vidas, né? Então, temos aí ótimas perspectivas para 2020, nós estamos bastante empolgados, não sabemos ainda qual será a dimensão, ou melhor, a demanda em relação aos territórios, mas certamente assim que tivermos essas informações nós traremos para vocês. Não temos ainda definido quais serão as localidades, né? Mas nós estamos realmente bastante curiosos e com muita vontade de trabalhar com o projeto nessa outra dimensão no próximo ano, tá? Bom, eu quero então aqui passar a palavra para as nossas convidadas e passar a palavra também para vocês, mediadores e mediadoras, dizer que a nossa intenção hoje era poder trazer as 3 dimensões que a gente tem atualmente do programa Pense Grande, que é 1, a sensibilização, 2, a formação e 3, que é a incubação, né? Nós convidamos alguns jovens para este momento. Infelizmente, os jovens que nós convidamos para falar sobre as oficinas Pense Grande não puderam de última hora participar conosco, o que é uma pena, mas eu tenho certeza que vocês, com a experiência em campo que vocês já têm de tantos anos, com certeza vocês vão poder contribuir muito, enriquecer muito essa discussão junto com as nossas 2 convidadas, que eu quero passar aqui a palavra tanto para a Olívia quanto para a Manu Oliveira. E, enfim, que vocês possam contar um pouquinho de vocês e a partir disso a gente possa fazer esse nosso bate-papo, essa nossa troca de boas informações. Aqueles que tiverem perguntas, quiserem colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, por favor, façam. Os mediadores e mediadoras que estão participando nesse momento aqui com a gente, né, como no caso do Márcio, da Karina, do Raul, também fiquem à vontade para perguntar. Peço, por favor, que quando não estiverem falando, desliguem, por gentileza, os seus microfones para que a gente possa ouvir a todos. Eu vou começar, então, aqui com a nossa querida Olívia. Olívia, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Oi, obrigada, eu que agradeço. Eu sou a Olívia, eu fiz um projeto para Pense Grande, o EDOI, e eu passei pela primeira fase, pela segunda fase, e eu fui lá, apresentei e acabei conseguindo ganhar em segundo lugar. E eu e o meu grupo, que somos 5 pessoas. E, eu não sei mais o que falar. Se vocês tiverem uma pergunta, não sei. Oi, Olívia! Aqui é a Roberta. Tudo bem? Eu que falei com você. Olívia, tudo bem? Por favor, conta pra gente um pouquinho como que foi a formação do Pense Grande, se o projeto nasceu da formação, se vocês tiveram a ideia do projeto, né, do seu projeto, parabéns, que ganhou em segundo lugar, que legal, nossa, muito bacana. Se vocês tiveram a ideia nasceu por conta da formação, por conta das coisas que vocês estavam vendo na formação, se era uma ideia que vocês já tinham e a formação ajudou vocês a deixarem mais estruturado, como que era assim o dia a dia na formação, como que vocês iam estruturando essas ideias? Por favor, obrigada. Começou quando pediram para a gente pesquisar os problemas que a gente via na nossa vida, na comunidade e tudo, e nas pessoas ao nosso redor. E daí os professores, a minha professora e o meu professor, né, que estavam orientando, colocaram no quadro todos os problemas, os principais problemas que eles encontraram,
e falaram para a gente ir vendo quais são esses problemas e como a gente poderia resolvê-los. E o meu grupo tinha 2 pessoas que queriam fazer medicina, que ainda querem, inclusive. E tinham alguns problemas relacionados a hospitais, e a gente pensou em linkar essa ideia deles de querer fazer medicina no futuro com esse projeto, com esses problemas que a gente viu, que era principalmente a comunicação entre os médicos e os pacientes. E daí a gente começou a ir desenvolvendo, fez pesquisa sobre os concorrentes que a professora pediu, vendo que uns tinham, que os outros não tinham. E assim a ideia foi se estruturando aos pouquinhos. Mas surgiu basicamente a partir desse problema que a gente percebeu na nossa comunidade, que a professora orientou a gente a buscar. Bacana. A formação, bacana, hein? Que legal que vocês foram estruturando assim, né? E a ideia também. Qual é o nome do teu projeto, Olivia? Medói. Medói. Mas então existia um momento da aula, como que era? Existia um momento da aula que vocês iam para essa formação focada nisso e era a professora que conduzia? Ou vinha alguém de fora? Sim, tinha os dois. No começo veio uma moça de fora chamada Cíntia, eu não lembro se era orientadora ou... Enfim, no ano passado, ela tinha feito o papel que a nossa professora tinha feito, enquanto a minha professora só orientava, coisa do tipo. E nesse ano foi ao contrário. Enquanto a minha professora realmente fazia com a gente, ela foi orientando a minha professora por ser superior no assunto. E daí, nas primeiras aulas foi assim. Em seguida, minha professora e meu professor, tendo essa orientação dela, já conseguiram passar para a gente sozinhos. Então, eles nos passaram as questões de documentação, os formulários que eram para ser preenchidos, nos passaram todo o modelo de como deveria ser apresentado, nos ajudaram a desenvolver melhor as ideias. E isso sempre acontecia 2 vezes por semana, em algum período das aulas. Ah, bacana. Foi quanto tempo, quantos meses de formação? Chegou a ser meses ou foi horas? Eram cerca de 2 ou 3 aulas, não, acho que mais. Eram umas 5 aulas por semana, mais ou menos. E a gente sempre fazia essas aulas semanais desde... não lembro. Peraí, deixa eu ver meu calendário. Tá. O Raul está dizendo aqui que a Cíntia é uma das formadoras. É uma das orientadoras. Né? Das Isso mesmo. Da formação. Obrigado, Raul. Valeu, Raul. Ela mesma, ela que me ajudou. Ela ajudou, inclusive, a gente que a gente estava num viés mais de saúde mental. E daí ela falou pra gente, você tem certeza que é isso? E daí a gente conseguiu ir direcionando melhor. Eu acho que a gente desde maio. Começou em maio e acabou agora em setembro, né? Bacana, deu para... Nesse tempo vocês conseguiram ir colocando as dúvidas de vocês e desenvolvendo o projeto, né? Legal, obrigada. Olivia, uma perguntinha para você. Você estuda em uma ETEC, é isso? Isso. Tá, uma escola técnica aqui em São Paulo. Antes desta formação presencial do Pense Grande, a sua escola já trabalhava a temática de empreendedorismo? Vocês já desenvolviam algumas atividades, alguma coisa relacionada a esse tema ou não? Especificamente sobre empreendedorismo e fora desse grande, eu acho que não. Porque quando eu entrei, já estavam fazendo isso com as turmas anteriores. Então, eu, inclusive, assisti a apresentação do Pense da turma, e hoje é o meu 3º ano, eu estou no 2º. E então, os professores vêm fazendo isso como uma forma de já ir ajudando a gente a entender melhor como funciona e também dar essa oportunidade para nós. Mas, se eu não me engano, ano passado, foram algumas pessoas conversar sobre empreendedorismo com a gente. A gente não chegou a realizar nenhum projeto ou coisa do tipo, mas alguém foi e tal. Eu, inclusive, acho que a gente jogou esse jogo Se Vira, que você comentou.
mas eu não tenho certeza, porque eu lembro que era um jogo que davam várias cartinhas pra gente com coisas e a gente tinha que descobrir o que fazer baseado nessas coisas. E foi muito engraçado, foi muito divertido. E a gente foi num passeio uma vez também que a gente tinha que pensar em criar um projeto, mas não foi uma coisa da escola. Era um passeio que a gente da São Paulo Tech Week, a gente fez um dia e foi só isso também. A gente não seguiu em frente com ele. Ou seja, então, antes dessa formação, vocês tiveram algumas atividades específicas e esporádicas com em torno dessa temática. Sim. Tá. Então, vou aproveitar aqui, né, já que você falou do Se Vira, você jogou esse jogo o ano passado, é isso? Ou foi este ano? Ano passado. Ano passado. O ano passado você estava no segundo ano? Ou no primeiro? Estava no primeiro. No primeiro. Esse ano eu estou no segundo. Tá. Como é que foi para você? Que bom, né? A gente está com você com uma jovem que participou de 2 momentos tão importantes do programa. Como é que foi para você estar no primeiro ano, né, do ensino médio e sendo provocada, né, de uma forma positiva, né, como um jogo, como Se Vira, assim, como é que foi para você essa experiência de passar pela oficina Se Vira o ano passado? Eu achei muito divertido, e eu não sei se a gente alcançou justamente o sentido certo do que era Se Vira, porque a gente simplesmente fez as coisas mais malucas e doidas que eram possíveis para chegar no sem se importar necessariamente em ser o melhor, só sendo o mais legal. Sim. Então, eu não sei se a gente alcançou exatamente o que era pedido, mas foi super divertido fazer. E também me lembrou... Pode falar, que depois eu já ia me apresentar aqui como a Nana. Tudo bem? Mas pode terminar de falar, que a gente está ouvindo. E isso é meio nada a ver com isso. Isso foi uma coisa que eu gostei muito também, porque eu gosto muito de jogar RPG. E, querendo ou não, Se Vira é uma forma de RPG. E foi um dos motivos que eu mais gostei do jogo. Foi super divertido. Eu não sei se alcançou o objetivo que era para ter alcançado com a gente, porque a gente literalmente só fez para se divertir. Mas foi muito legal. Legal. E você consegue fazer a relação do jogo Se Vira com, por exemplo, a prática da formação presencial? Você consegue fazer alguma relação do objetivo do jogo Se Vira, de como que vivenciar a dinâmica do jogo, pensando nas temáticas que rolaram na formação 60 horas, né? E nas temáticas que apareceram nessa formação 60 horas, os temas que foram abordados. Você consegue fazer essa relação? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu acho que mais ou menos. Porque uma coisa que eu senti muito no jogo era que, por mais que a gente tivesse meio que dando uma de doido, a meta era a gente conseguir sair dos problemas, a gente conseguir uma saída criativa para esses problemas, conseguir improvisar. E a ideia do Pensante, desde o momento que pedem para a gente pegar os problemas, é basicamente a mesma coisa. A gente conseguir arranjar um motivo, conseguir arranjar uma forma de sair de um problema, de resolver uma situação difícil. E a diferença é que são, na grande maioria, problemas do dia a dia, que você pode resolver do jeito meio doido, e o outro são problemas mais reais, mais palpáveis, que pode abranger mais gente, e tem que ser resolvido de um jeito mais exato, de um jeito prático, e que realmente ajude os outros. Não pode ser uma coisa fantasiosa, como o outro era antes. Então, eu acho que essa é a maior relação que eu consigo perceber, e que, querendo ou não, é muito próximo. Legal. Puxa, que arrasou. Quanta coisa. Olívia, acho que eu vou trazer uma pergunta para você e para a nossa outra convidada, que daqui a pouquinho se apresenta. Você, quando começou essa formação, né, foi em março? Foi agora em maio. Em maio, né? Em maio. Você tinha ideia? Acho que sim. Você já tinha alguma ideia na cabeça? Esse projeto que vocês apresentaram, que depois eu queria que você contasse um pouquinho mais, vocês já tinham essa ideia na cabeça ou ela foi sendo desenvolvida ao longo dos meses? Como é que foi isso com vocês?
Na verdade, a gente teve que desenvolver bastante e deu até um pouco de problema para a gente, porque a gente não sabia exatamente o que a gente queria. A gente queria uma coisa que ajudasse nos hospitais, os pacientes e os médicos, mas a gente via os concorrentes e pensava, não, tem que ter diferencial. E a gente saía acrescentando mais coisa. Então a gente parou para pensar, mas não, isso não necessariamente vai ajudar as pessoas, a gente tem que tirar isso não vai ser útil. A gente tem que adicionar aquilo, porque isso sim vai ser útil. Então, conforme as vezes foram passando, a gente foi percebendo o que era necessário e o que não era. E a gente falou que tinha alterações para fazer, que tinha coisa que a gente não tinha pensado até um dia antes de apresentar. Porque a gente apresentou para uma professora da nossa escola e ela fez vários questionamentos para a gente e a gente pensou, nossa, eu não tinha pensado nisso antes. Então, até o último momento, a gente tinha coisa para pensar, coisa para acrescentar, coisa que a gente não tinha pensado antes, ideias novas. Até o último momento, a gente estava tentando melhorar o projeto. A gente via que sempre tinha coisas novas para acrescentar ou para tirar. Entendi. E essa área de saúde é um tema, uma área que sempre interessou para você? Sinceramente, não muito para mim, mas durante o projeto eu consegui me interessar um pouco mais. Eu não gostava muito dessa ideia de ficar mexendo com o hospital e tal, eu nunca gostei. Mas eu pensei, por que não dar uma pesquisada? A gente foi atrás de hospitais, mas infelizmente não quis falar com a gente. Mas eu pensei, eu queria ir um pouco mais longe. Eu vou ver se eu consigo falar com alguém que consiga resolver as minhas dúvidas. E daí eu enviei uma carta para o Conselho Regional de Medicina e eles me responderam. E nisso que eles responderam, eles me mandaram várias leis que poderiam interferir ou que poderiam me ajudar no projeto. Na carta vieram umas 10 folhas e algumas coisas direcionadas para mim. E eu li tudo isso, li o código ético dos médicos e eu vi que, por mais que não seja uma coisa que eu queira fazer, a área é muito interessante, a ideia de tudo isso é muito interessante. E eu percebi que não é uma coisa que eu quero tanta distância, assim, é uma coisa que é até legal de pesquisar. E foi melhor que eu desenvolver o projeto, porque assim eu não ficava... Eu vou conseguir gostar, entende? E aí eu tenho essa carta aqui, né? Tenho muito carinho por ela, mas seja só um monte de lei compilada para mim. O fato de terem me respondido, além de tudo, também me mostrou que eu posso fazer mais do que eu achava que eu podia. Porque eu nunca ia pensar que com 16 anos eu ia mandar uma carta para o Conselho Regional de Medicina e eles iam me responder. Que legal. Demais. Estou arrepiado aqui com essa sua fala. Olivia, você está falando, né, uma jovem de 16 anos que, enfim, foi colocando as caras aí, hoje está com um projeto em andamento, e a gente tem aqui também como uma convidada, né, a Manu, e eu gostaria que a Manu pudesse falar também para a gente, e a Manu, eu até peço que você, por favor, se apresente, enfim, traga um pouco da tua trajetória, mas como é que você, olhando, ouvindo esse relato da Olivia, como é que você se enxerga como uma empreendedora, né, com um pouco mais de experiência, enfim, conta pra gente também como é que nasceu essa ideia para você, como é que foi daquilo que é o seu empreendimento hoje, daquilo que você atua, que você tem na sua vida, como é que nasceu tudo isso, né? Como é que a gente pode traçar esses paralelos entre a Olivia, que tem, né, os seus 16 anos, e você já com um pouco mais de experiência, enfim, conta um pouquinho pra gente. Oi, gente, boa tarde, todo mundo. Eu falo aqui de Fortaleza e comecei minha jornada empreendedora muito cedo, né? Eu sou natural do sertão do Ceará, de uma cidade chamada Quixadá, polígono das secas, né? Então, Quixadá é uma cidade que tem uma estiagem muito forte, né? A gente vive literalmente a Caatinga, o cenário, né? Então, eu costumo brincar que a minha cidade natal na época, né, ali, quando eu era criança, é meu cenário do Alto da Compadecida, sabe? Então, era bem assim. Então, eu comecei nesse contexto, com 9 anos, fazendo projeto, assim, trabalhava muito com a questão da doação de brinquedos, de cestas básicas. Então, isso aí foi minha infância e minha adolescência, né? E aí eu comecei a perceber com 13 anos que esses projetos, né, que eram altamente filantrópicos, né, mas que ajudavam muitas pessoas na minha cidade, na época, eles não desenvolviam a autonomia das pessoas,
né? Eu passaria, eu cresceria, mas eu não impactaria, né? Eu não deixaria um legado assim que ficasse na vida daquelas famílias. Então foi aí que eu comecei a olhar com mais carinho para a educação, né? E comecei a desenvolver projetos com o tema multiculturalismo na educação. Assim eu trabalharia a história, a cultura do meu local, do meu semiárido, e ao mesmo tempo fazia projetos de geração de renda com o extrativismo vegetal da minha região, né, que eram as sementes do semiárido. Aí eu criei um projeto com 15 anos que fazia biojoias com essas sementes, né? E esse projeto foi apoiado por uma organização social chamada Ashoka Brasil, né? Aliás, a Ashoka, que na época, em 2006, 2007, chegando no Brasil, né? Eles estavam fiel, né, no país. Então, eu me criei uma jovem e o meu projeto foi apoiado. E foi aí que eu comecei, de fato, a me reconhecer enquanto empreendedora social, né? Nesse meio percurso, para encurtar um pouco a história, eu me formei em letras, né? Me formei professora. E como alguém que acreditava tanto no processo educacional para gerar impacto social positivo, assim que eu me formei, eu decidi ir para a ponta. Assim, eu vou conhecer a educação do ponto de vista do professor que está dentro de uma sala de aula, numa escola pública de periferia. Então, eu fui para a sala de aula, né? Eu tive várias experiências, desde o Fundamental 2, passando pelo ensino médio e indo parar na EJA, que é a Educação dos Jovens e Adultos, que foi a minha última experiência. Nessa sala de aula, eu peguei uma periferia daqui de Fortaleza, né, que é um bairro chamado Pirambu. O Pirambu é o bairro mais violento daqui da cidade, que fica na costa oeste, né? E é urbano, ele tem a praia como um celeiro, sabe? E eu fui para lá, para uma escola, período noturno, dar aula de língua portuguesa na época. Meus alunos tinham uma variação dos 15 aos 75 anos de idade. Então, é uma variação enorme etária, né? E todos da base da pirâmide, classes D e E, né, basicamente. E lá tinha, assim, todos os tipos de trabalho que poderia ser feito. Eu tinha alunos especiais, alunos em liberdade assistida, né, na condicional, eu tinha alunos com deficiências auditivas, né, eu tinha alunos com esquizofrenia. Então, era um público bem diverso de trabalho. Então, o que eu percebi naquela sala de aula foi que a maioria dessas pessoas, elas estavam muito conectadas com o universo da tecnologia digital, né? Eles consumiam muito o WhatsApp, era quase uma febre, sabe? O WhatsApp, o Facebook e o Instagram estavam, sabe, a bombar entre eles, tudo. Aí eu via que muitos deles ficavam só naquele ato, passar o feed, né, e compartilhava tudo que via no WhatsApp, aí criou-se aquela cultura de grupos, aqueles 27 mil bom dias que tu recebe, né, no início da manhã, aqueles posts de motivação, né, o aplicativo era quase um coach tecnológico digital, né, e então aí eu vi que eu precisava fazer um trabalho com a minha turma, né, de como é que eu conseguia ensinar eles a tecnologia e que eles pudessem aprofundar o próprio processo educacional deles, estudando pelo celular, né, estudando através de aplicativos, consumindo conteúdo online, web, mas também produzindo conteúdo positivo. Então, a gente começou a trabalhar um Pirambu que ninguém via, né? Nem os próprios moradores enxergavam isso na rede. Então, não tinha uma positividade online. E foi aí que surgiu o Social Brasilis, que é o meu negócio, né? E em 2015, a ideia era só um projeto de uma professora de uma periferia de Fortaleza. E aí eu submeti a ideia ao Pense Grande, né? A incubação do Grande nos finais de 2015, né? E o meu projeto, a minha ideia, na verdade, eles aprovam a ideia, né, a história do empreendedor por detrás, né, e tudo, a motivação que tens para empreender com o impacto social. E o Social Brasilis, ele foi aceito. E do processo de incubação, que dura 10 meses, né, e ele acontece entre
São Paulo e a localidade que a pessoa está, né, no caso eu, São Paulo, Fortaleza, eu vinha para encontros, né, com um período de 1 mês, 2 meses, assim, né, de tempo. A gente passava de 3 a 4 dias imersos em São Paulo, né, numa cidade chamada, acho que São Roque, que tem um espaço bem campestre, sabe? Então a gente fica imerso ali e durante esses 3, 4 dias a gente vê tudo da base de negócios, né? Desde a fundamentação, o modelo de negócio, a preparação para colocar o negócio no mercado. E então eu acho que nesse processo da incubação, eu sempre vejo que ela foi um divisor de águas para mim e para minha ideia. Porque depois de passar pelo Pense Grande, né, a gente conseguiu impactar mais de 6 mil pessoas, né? E no dia 23 de dezembro de 2015, foi a minha última aula na escola, né? E lá eu saí dizendo para os meus alunos que eu ia complicar a minha sala de aula, que na época 40 alunos em sala, não mais que isso, mas que agora eu ia um desafio bem maior em todos os lugares. Isso eu nem imaginava que o Pense Grande ia acontecer na minha vida. E um pouco tempo depois, 1 ano depois, né, e hoje quase 4 anos após a minha saída da sala de aula, a gente chega num número de mais de 7 mil pessoas impactadas, né, e mais de 32 mil sensibilizadas através do uso da tecnologia digital de forma eficiente. E 86% desse público, gente, dessas mais de 32 mil pessoas, eles usaram a tecnologia digital, além das redes sociais, pela primeira vez, né? O que a gente chama de penetração digital, né? Quando as pessoas passam a consumir produtos, conteúdos, né? Passam a empreender e usar as mídias para gerar valor e agregar valor à vida de outras pessoas. É isso que eu faço hoje e o Pense Grande me ajudou a colocar essa ideia de negócio no ar e levar esse impacto social para o Brasil todo. Uau! Nossa, que bacana, Manu! Parabéns! Quantas pessoas foram impactadas, nossa! Então, você falou da formação, né, das horas que vocês ficavam imersos e tudo, de tudo que você aprendeu. Então, é bacana que a gente sabe que tem isso, que tem uma mentoria, tem uma assessoria, né, as formações e tudo mais, que vai para além do capital semente, né? Que é algo que, né, você tocou primeiro na formação antes do capital, que é isso que a gente acaba falando muito também, né? Que às vezes uma assessoria, uma orientação ajuda muito, né? Muito te ajuda a você se guiar quando você não tem o recurso ideal, né? No caso, você tinha, como você conseguiu ser aprovada na incubação, você teve o capital semente, né? Daí eles também ajudam a orientar como aplicar, como utilizar esse capital? Isso, a gente tem um capital semente que é no final, né, praticamente durante, tem uma liberação de recursos durante o processo da capacitação e após, né, todo o processo tem uma segunda parcela do fundo semente. Eu acho que o diferencial foi, durante os 10 meses, eles ajudam com todo um processo de assessoria, mentoria, os encontros imersivos justamente também para estruturar o valor, né? Então, quando a gente tem um negócio, a gente não sabe como utilizar um recurso, né, um investimento. Isso é muito natural no mundo das startups, né, quando todo mundo busca a captação de um investimento, mas quando se pergunta no que, para que investir, pouquíssimas pessoas sabem como fazer isso, né, fazer com que esse capital renda e gere, sobretudo, um fluxo de caixa que dê resultados demonstrativos. Né? Isso é muito grande. O Pense Grande, eles nos orientam todo nesse processo, né? Então, a Fundação Telefônica, ela foi, de fato, a minha primeira investidora. A primeira que toda a ideia, né, de negócio tecnológico, digital, para desenvolver competências 4.0 digitais nas pessoas, né? E eu sou uma educadora, né, por formação, eu sou professora,
E, então, conhecimento técnico da área de gestão, né, toda a mobilidade financeira, eu não sabia, eu tive que aprender conforme empreendia, né. Hoje o índice de mulheres que lideram negócios do Brasil é apenas de 2%, né? E eu sou uma das poucas, eu sou a única cearense que estou à frente de um negócio de impacto social tecnológico, né? Então, na minha cultura, no meu estado, né, ainda tem mas a gente ainda tem um eixo que é de dominação muito masculina, principalmente na tecnologia, né? Então, é um mercado para engenheiros, né? Para pessoas que estão mais ali liderando esse eixo há anos, há tempos. Então, a gente vem com a proposta de quebrar, e quando quebra, quebra totalmente isso, né? Porque vem uma professora, né? Eu costumo brincar que meu negócio começou com R$400, porque eu realmente não tinha recurso nenhum para começar a ideia. Dei um tempo para mim de 2 anos, né, até o negócio começar a acontecer, porque senão eu tinha que voltar para a sala de aula. Durante esse percurso, o Pense Grande me ajudou, né? A gente tem bolsa, que eles davam uma bolsa que ajudava a nos sustentar para poder se dedicar, né, ter uma dedicação exclusiva no negócio durante o tempo de incubação, né? Teve isso também, teve essa importância, esse cuidado de pensar que a gente, enquanto empreendedor, passa os primeiros anos tendo vidas paralelas, né? Você está segurando um trabalho, mas ao mesmo tempo está empreendendo. Durante uma vivência de incubação que envolve o uso certo do investimento semente, a gente precisa ter uma maturidade, né, e uma dedicação maior àquela ideia. E é isso que no Pense Grande Incubação eles fazem, né? E isso é bem medido, tem um cuidado em relação a isso. Mas eu diria que foi fundamental esse acompanhamento da aplicação desse recurso. Eu acho que eu não saberia de tudo. Obrigada. Manu e Olivia, eu entendi que essa formação presencial que a Olivia passou tem a duração de 60 horas e, salvo engano, acho que 2 encontros semanais, né? A incubação tem um período de quanto tempo? Quanto tempo um empreendedor, uma empreendedora fica na incubação Pense Grande? Nós ficamos 10 meses, né? É o tempo médio de duração. São 10 meses bem intensos, são várias, uma base de 3 a 4 imersões em São Paulo, que a gente fica imerso, e depois tem acompanhamentos virtuais com os assessores, né? A gente passa a ter um assessor privativo para cada negócio, que acompanha você. Esse assessor vai até o lugar que você está. No caso, eu recebi 2 visitas técnicas aqui em Fortaleza, dos assessores, né, que também vem pessoal da fundação também está presente, acompanha como é que está em locus. Então, tem todo esse estudo, além de um conteúdo online, de um conteúdo que é disponibilizado, tem webinars, tem um match de mentorias, né, eu tive excelentes mentores durante o Pense Grande, né, eles fazem conexões bem importantes no respeito de empresas que fazem, né, têm interesse no mesmo ramo de negócio que o seu. Então, durante a incubação, a gente conheceu o Facebook, né, a gente foi na Google, então tem todo um network que eles desenvolvem no entorno do empreendedor e da ideia, né, para facilitar ainda mais. Algo bem interessante também que a incubação disponibiliza é uma assessoria de comunicação, né? Então, tem várias matérias que saem sobre a iniciativa para relatar o impacto, que ajuda a gente na publicidade, no marketing, né, na visibilidade da marca. Manu, eu não sei se você chegou a falar isso, se o Adilson já sabia, eu não sei. Você não teve uma formação, você não teve essa formação presencial antes da incubação, ou teve? Ou como que Não. você soube do Pense Grande Incubação? E aí você entrou no edital, você leu o que precisava, enviou. Como que foi assim até você descobrir o Pense Grande e entrar nele? Eu não passei pela mesma formação da Olivia, né? Então eu descobri o Pense Grande através de uma indicação de um amigo que enviou o link para mim no Facebook, né? Eu li o edital, falei, perfeito para mim, eu acho que vale a pena tentar.
e submeti a ficha de inscrição, que é bem simples, é um relato da ideia. Na época não era nada do que é hoje, né? Hoje a gente trabalha a plataforma virtual de aprendizagem na versão web bio, né? Que tem um desenvolvimento envolvido do programa, né, de tudo. E antes não, a ideia era muito simples, era só uma plataforma de comunicação de como se usar a tecnologia. Eram razões para acreditar tecnológica, era mais ou menos isso que eu tinha ideia quando eu submeti ao Pense Grande. E no decorrer da incubação, a gente foi amadurecendo essa ideia, foi dando um caráter de negócio, foi uma construção grande, assim. Ah, que bacana. Legal. Manu, tô aqui pensando nessa experiência, e aí eu fiquei um pouco curiosa, porque você falou que trabalha com tecnologia digital e dando aula, eu sou de educação também, acho importante, inclusive, a gente identificar, né, quais são essas ações dos nossos alunos, né, de a gente observar bastante, ver que eles estão usando, para que funcionalidade, aí a gente vê e fala, não, isso aqui é significativo para eles porque eles estão o tempo inteiro com aquilo, mas eu quero transformar o uso daquilo e potencializar o uso daquilo, inclusive para produção de conhecimento. E aí eu estou pensando aqui, primeiro eu queria saber quantas pessoas agora compõem o Social Brasilis, qual é o público que vocês estão atuando, como que vocês conseguem gerar renda mesmo, assim, né? Se é por realmente prestação de serviço, ou se é, né? Eu queria saber quais são como que vocês conseguem ter esse retorno, né? Quem são as pessoas que vocês estão atendendo e as parcerias, né? Quem são os parceiros? E queria também saber se vocês criaram algum produto pensando na tecnologia digital. Uma plataforma, estou dando um exemplo, tá? Uma plataforma, um jogo, alguma coisa assim. Muita pergunta, né? Vamos ver se eu lembro da primeira. Nós somos uma equipe de 5 pessoas na equipe de gestão, mais 30 facilitadores no nosso banco de dados. Os facilitadores são os que aplicam os programas híbridos, ou seja, os programas híbridos são semipresenciais, que tem uma interação de uma pessoa presencialmente, né? A gente tem esse programa, que é um produto nosso chamado Game Olhares. Ele é um game, na verdade, ele é uma metodologia gamificada que ele é mediada por essa plataforma, né? A gente também tem uma plataforma, né, que ela funciona no web e no mobile. E lá a gente trabalha todos os vieses cognitivos de aprendizagem para as competências digitais e do futuro, né? Então, eles já vão aprendendo como que trabalha, como é que é a leitura e o aprendizado hoje no ambiente tecnológico digital, né? E, então, eles estão trabalhando isso no Game Olhar. Game, ele é muito metodologias ativas da ação, né? É um processo pedagógico que a gente constrói, né? Como principal problemática do Social Brasilis enquanto negócio de impacto é justamente o total crescimento da tecnologia, um avanço muito rápido, muito veloz, né? Que substitui no futuro muito próximo a mão de obra, né? Inteligência artificial, pela automação, pelo IoT, por tudo. Essa grande parcela da população, a grande parcela da população que está baseada nas classes C, D e E, que são as classes mais pobres, né, e mais excluídas, tudo, elas ficam muito afastadas desse avanço, né? Não tem uma capacitação ainda, enquanto educação básica, enquanto qualificação profissional ou universitária, para preparar essas pessoas para isso. E quando esses cortes de emprego surgem, eles cortam justamente as pessoas que estão nessa base da pirâmide. Aí gera um desemprego, um déficit de educação, né? Elas passam 9 horas por dia conectadas, a média brasileira hoje. Mas são 9 horas por dia de ociosidade, elas não produzem, mesmo elas estando no ambiente de trabalho, às vezes. Então, é isso que a gente precisa enquanto negócio de impacto. Então, se a gente investe nessa população capacitando para o futuro,
através dessas metodologias que a gente precisa educar, a gente gera de desenvolvimento social e econômico em territórios, né, impulsionando a tecnologia de forma positiva. É isso que a gente tem como um produto plataforma, utilizar a plataforma, né, e os nossos produtos que são game, que é uma metodologia híbrida, e agora ele está se tornando uma tecnologia do Scala, que a gente chama, que é que ele vai passar a ser 100% virtual, com a inteligência artificial guiando as pessoas dentro da plataforma, né? E vai ser a primeira inteligência virtual que vai ser 100% nordestina, que a gente está fazendo um todo né, de um facilitador nosso, da postura do nosso facilitador, para guiar nesse desenvolvimento, né, das aprendizagens dentro do ambiente tecnológico. As outras perguntas? Muito bem. E os parceiros? Os parceiros. O modelo de negócio. Isso. Hoje a gente, assim, a gente atende essa base da pirâmide que não consegue pagar pelo nosso serviço, né? Então, o modelo de negócio, que a gente chama, que a gente vende para iniciativa privada, governos, né? Hoje aqui, a gente muito com o governo, tanto do Estado como a Prefeitura Municipal de Fortaleza, né? Que coloca esses programas dentro de instituto, trabalham de juventude, né? Instituto de qualificação. A gente trabalha muito com escolas públicas também, e a iniciativa privada ela abraça muito o entorno, né, da empresa, algumas comunidades, e eles são muito interessados nessas métricas de desenvolvimento social e econômico, porque a gente faz estudo estatístico, né, duração de impacto, é feito dentro do Social Brasilis, né, a gente desenvolveu quadros que são dashboards de acompanhamento, que fomentam políticas públicas para o futuro, através do desenvolvimento das pessoas pela educação, pela vivência de um processo. Né? Então, a gente tem como parceiro até hoje a Fundação Telefônica, né? Algumas entidades, o Fundo de Desenvolvimento Internacional Criança e Adolescente também é um dos nossos parceiros, né? Então, a gente tem essas figuras institucionais como principal parceiros e clientes, né? Que levam para o nosso, né, beneficiário final, que está lá na comunidade, né, nos entornos dos grandes centros, esse tudo de uma forma gratuita. Legal. Legal. Muito... Deu até vontade de conhecer as plataformas, e vontade de fuçar. A gente, eu, educadora, né, imagina, tô pirando aqui. Legal. A gente tem uma proposta em 2020 de abrir as plataformas, né, porque por enquanto elas funcionam pelos programas, né? Esses programas são comprados, então a gente libera o uso da plataforma para aquele dados X de beneficiários. Então a gente tem uma proposta de democratizar essas metodologias de acesso à tecnologia, de como as pessoas aprendem através, como é que é o empreendedorismo 4.0, o que é a educação 4.0 hoje, né, que é o que a gente mais trabalha. Então, a gente tem a meta de democratizar e abrir uma plataforma pública. Legal, isso é demais. Incrível, Manu. Queria voltar um pouquinho para a Olivia e entender de você, Olivia, se puder trazer para nós, por favor, como que é esse processo de formação, né? Porque a gente está olhando aqui, nós aqui no CIEDS, a gente trabalha vamos dizer, com o primeiro estágio, talvez se a gente possa falar dessa maneira dentro do Pense Grande, que é a sensibilização, né? E a gente tem, de certa forma, ainda que potente, um período curto com os jovens, né? São apenas 100 minutos. A Manu traz para a gente uma vivência, né, de 10 meses, onde você tem ali alguns encontros presenciais, você tem acompanhamentos à distância, né, online, tem acompanhamentos em loco, né, ela citou 2 visitas que foram feitas ao empreendimento, a ela. E como é que funciona, como que acontece dentro dessa formação de 60 horas? Nesses meses todos dentro lá da ETEC, como é que vocês, quais foram os conteúdos que vocês foram apresentados, como que era essa dinâmica, quantas horas vocês tinham ali de trabalho, sei lá, teórico ou prático? Conta um pouquinho para a gente como que é essa experiência da formação presencial.
Desculpa se eu não lembrar de tudo, porque já faz um tempinho que começou. Tá bom. Mas no começo a gente via muito da teoria. Era coletar os dados, ver como funcionava, não uma empresa toda, mas a ideia do que tem que fazer, como tem que começar, o que tem que pensar antes de começar, a teoria daqueles pontos do que seria a documentação. Tudo isso a gente teve que ir pensando, teve que ir vendo, e só mais para frente que a gente foi começar realmente a fazer as coisas. Aí falaram mostraram para a gente alguns modelos de, por exemplo, pesquisa de campo e mandavam a gente fazer. A gente fazia, viam se estava ok, falavam para a gente aplicar, procurar pessoas para... Só que nem sempre ficavam tão em cima da gente. Falavam, procura fazer mais. Quanto mais coisa vocês fizerem, melhor. Então, a gente foi ter, inclusive, um grupo da minha sala que era sobre saúde mental de adolescentes em escolas. E eles passaram por escolas daqui da minha cidade, passaram em universidades daqui próximo, para passar pesquisas de campo. A gente passou pesquisas de campo também na escola. A gente foi tentando encontrar o maior número possível de problemas, de se era viável. Isso foi um processo muito importante para a gente, principalmente no começo, porque foi definindo o que as pessoas estavam precisando e o que elas estavam. E isso os professores sempre orientando. Faz uma pergunta assim, por exemplo. Ou viam as perguntas que a gente tinha feito e falavam, não, assim não tá legal, tenta mudar. Só que sempre dando muita autonomia pra gente. Nunca obrigavam a gente a fazer uma coisa, porque eles entendiam que era um projeto nosso. Era uma coisa que a gente tinha que ir muito atrás, por mais que estivesse contando nota também. Então, a única coisa que os nossos professores pediram pra gente era que, de alguma forma, a gente conseguisse fazer um site, porque, por mais que não fosse necessariamente o que o Pense Grande estava pedindo, por nossa formação ser de informática, eles iam aproveitar isso também para ir avaliando com a gente a área dos nossos conhecimentos nas aulas deles. E daí, muitos grupos decidiram fazer, além de sites, aplicativos, já que no Pense Grande estava pedindo para ter algo relacionado à tecnologia. E daí, então, nossos professores ensinaram a gente a usar plataformas como o de desenvolvimento de apps do Google, que eu esqueci o nome, mas que é do MIT, se não me engano, isso. App Inventor, isso. App Inventor. Então, ensinaram a gente a mexer no App Inventor, nos ensinaram a fazer o modelo em papel de como seria o aplicativo, de como seria o site, e para a gente ter uma ideia. Isso tudo foi bem no começo, depois falaram para a gente desenvolver na parte mais teórica, que também era prática, mas a parte menos mão na massa de fazer o projeto e mais vamos focar na documentação. Então, ensinaram a gente a fazer mapa de empatia, Golden Circle, jornada do usuário, foram ensinando a fazer aos poucos e daí ajudavam a gente a ir fazendo, foram instruindo a gente a fazer essa parte, ensinaram a fazer financeiro, porque também tinha que apresentar uma proposta de sustentabilidade financeira. Então, ensinaram a gente como funcionava essa parte, e a gente ia aplicando e sempre podendo perguntar para os professores. E a gente foi desenvolvendo o projeto, então. Foi fazendo apresentações e começando a fazer a apresentação mesmo, como seria, montando falas, ensinaram a gente as teorias de como deve ser a apresentação. Então, o pé na porta, cada estruturazinha. E daí a gente foi fazendo, além da parte de já desenvolver, que era uma coisa mais nossa, que a gente tinha que fazer mais sozinho, também eu ensinando a gente as teorias do que a gente ia precisar aplicar na hora. E aí passaram para a gente, chegou o dia de a gente se inscrever lá, então passaram para a gente todas uma pesquisa, um formulário do Google gigante que a gente tinha que responder para conseguir passar para a segunda fase. Então, ajudaram a gente a responder, nos orientaram caso a gente tivesse alguma dúvida. E a gente foi fazendo os textos sozinhos, mas sempre que tínhamos alguma dúvida, perguntávamos para os professores, eles ensinaram a gente
como responder bonitinho, nós respondemos. E antes de saber quem ia passar para a segunda fase ou não, os nossos professores decidiram fazer uma espécie de prévia. Então, juntaram todas as salas que estavam participando na escola. Inclusive, a Cíntia foi lá nos ajudar, se não me engano. E todos os grupos apresentaram. Foram alguns investidores da cidade para ver como era, dar alguns feedbacks para a gente. E, além de tudo, a gente ainda teve essa prévia de como poderia ser, as perguntas que poderiam fazer e do que a gente poderia melhorar. Depois disso, saíram os resultados da segunda fase, de quem tinha passado para a segunda fase. E aí, os grupos que não tinham passado continuaram desenvolvendo o projeto, mesmo não estando mais participando do Pense Grande, propriamente dito. E os que não tinham e os que tinham realmente passado, que foram no meu e de mais 4 ou 5 grupos da minha sala, os professores continuaram orientando a gente a continuar, tinha que fazer o vídeo, orientaram a gente como fazer o vídeo, a melhorar as nossas apresentações, a melhorar o nosso projeto. Então, foi passado, como já tinha sido passado, por exemplo, as partes da teoria da documentação, começaram a ajudar a gente a melhorar o que a gente já tinha. E também a desenvolver o vídeo, como a gente poderia mostrar o que a gente estava desenvolvendo nesse vídeo. E daí saiu o resultado da última fase, que da minha sala foi o meu, e de outra sala da minha escola, que era um curso de administração, foram mais 3. A gente passou para a última fase, daí tinha a orientação do Pense Grande mesmo, que do nosso grupo foi a Andrea, e ela foi maravilhosa. A gente perguntava coisas para ela entrou no grupo, estava sempre perguntando para a gente como estava sendo as coisas. A gente fez mentoria pelo Hangouts, fez mentoria presencial, ela foi na nossa escola, viu a gente apresentando, falou para a gente treinar mais naquilo, melhorar naquilo outro. A nossa professora também foi ajudando a gente. E esses foram os últimos dias já, estava tudo bem corrido, a gente foi fazendo, e daí chegou no final, e daí a gente foi lá apresentar, propriamente dito, com todos os grupos da escola que tinham passado. Então, no geral, eu falei bem devagar, né? Demorei bastante, mas, no geral, isso foi tudo que a gente fez. E vocês chegaram a fazer alguma coisa prática de ir até, no caso do seu grupo que tinha a questão dos hospitais, vocês chegaram aí em algum hospital? O que exatamente, Olivia, o seu grupo propunha no seu projeto? Como que vocês ajudavam? Eu queria entender um pouquinho melhor do que era a proposta do projeto de vocês, se vocês chegaram aí em hospitais, enfim, só para eu entender melhor o projeto mesmo, por favor. Em hospitais a gente não chegou aí para falar com os hospitais propriamente ditos, mas minha mãe e a mãe de uma outra colega trabalham no ramo. Minha mãe já foi fisioterapeuta no hospital e a minha amiga é enfermeira. Então, eles conseguiram passar as pesquisas de campo que nós desenvolvemos para os médicos, para vários médicos. Não foram tantos quanto a gente gostaria, mas nós conseguimos cerca de 90, 85 respostas de médicos, falando quais eram as maiores dificuldades deles ao atender um paciente. E, baseando nisso, a gente conseguiu melhorar as nossas ideias, que era basicamente a seguinte: com relação ao histórico médico, deixar armazenado em um lugar só, de uma forma que o médico que essa pessoa estivesse consultando conseguisse acessar, porque por mais que não tenha tanta dificuldade para resgatar o histórico, quando uma pessoa se muda de médico, eles têm uma certa dificuldade para encontrar o que estava acontecendo, o que essa pessoa já tinha feito antes. A gente fez também um teste de fumaça com uma professora da nossa escola que tem lúpus, e ela fala como era difícil para ela alguns pontos de ter que sempre explicar de novo o que estava acontecendo com ela para todos os médicos que ela ia, e baseando nisso a gente decidiu melhorar a parte de ter o histórico médico, e isso aqui também baseado nas leis, teria que ser uma coisa que só a pessoa poderia acessar. Uhum. No caso de uma criança, o pai poderia acessar, e só o médico que ela está se consultando. Uhum. E então, para a gente saber que é o médico certo, teria que colocar o médico teria que se cadastrar colocando um CRM dele,
e a pessoa teria que colocar que permitia que o médico que tivesse tal CRM visualizasse o seu histórico médico. Porque se fosse qualquer pessoa, isso seria contra a lei, daria muitos problemas. Sim. Então a gente teve que fazer isso para ficar mais seguro, inclusive. Além disso, também tinha a parte de um chat entre o médico e o paciente, mas que o médico poderia habilitar quando e quais pacientes ele gostaria de falar. Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa está só resfriada e quer mandar mensagem, mas o médico é muito ocupado e não pode ficar vendo sem. Então, ele poderia optar por só os pacientes que têm algum nível de uma dificuldade maior, um problema maior, ou, se ele estiver disponível também, para ouvir a todos. E as pessoas também poderiam falar quais médicos elas gostariam de receber mensagens e conversar. Outra coisa era alarmes de remédio. E porque muita gente tem dificuldade para lembrar quando tomar um remédio. Inclusive, eu e meu pai, que na época estava... Meu pai, na época, estava tendo que passar colírio de 4 em 4 horas e ele nunca conseguia lembrar. Então, tinha que colocar alarme, calcular se ele atrasava. Então, a ideia era que fosse algo que já conseguisse calcular para você de quanto tempo você precisava, que hora que daria, se você tomando esse horário, que hora que daria, e já apitasse para você saber que tem que tomar esse remédio. São principalmente essas funcionalidades, e se a gente pretende colocar mais coisa no futuro, mas se colocasse agora ia fugir do foco e a gente ia acabar se embaralhando demais, então a gente decidiu focar nessas 3 coisas principais. E a gente começou a desenvolver por meio do App Inventor. Não chegou a ficar pronta a parte do histórico, porque teríamos que pesquisar mais sobre como desenvolver o histórico com médicos, a gente não teve a oportunidade de fazer essa entrevista. Mas hoje, a gente está continuando o projeto, não estamos mais focando só nele, estamos desenvolvendo outros projetos também, mas uma parte está focando nele principalmente, e essa parte, inclusive, já conseguiu fazer essa parte do histórico no site, só que a gente ainda não publicou o site, mas eles, inclusive, já conseguiram montar essa parte do histórico, falta só deixar mais funcional. Mas de fazer mesmo, durante o período do Pense Grande, a gente começou a programar como se parte principalmente de cadastro dos usuários, de entrada dos usuários pelo App Inventor, que seria o foco, né, por meio do aplicativo. Que bacana, que legal. Então quer dizer que vocês estão continuando, né, o projeto ainda, vocês estão desenvolvendo ainda, né? Vocês continuam pensando nele. Assim, eu, particularmente, estou focando mais em um outro projeto pessoal que estou fazendo nesse momento. Mas há uma outra parte do grupo que está focando mais nesse. Então, mas eu gostaria de voltar no futuro. Se eles me aceitarem de volta, eu gostaria muito de voltar a participar. Mas, no momento, eu também estou desenvolvendo outros projetos, que está sendo mais o meu foco, digamos assim, porque é o meu pré-TCC da escola. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para a Manu, mas eu acho que vai ser muito funcional para todos nós, inclusive para você que está aí pensando no seu, que está em processo de construção do seu projeto, enfim, e que inclusive poderá, quem sabe, tentar um momento de incubação, né? Não necessariamente só pelo Pense Grande, mas tem outras incubadoras, né, que a gente identifica, mas eu queria perguntar para a Manu, e que talvez seja bacana você ouvir um pouco, de como foi o processo de documentação, né, para conseguir ser incubado, né, se teve uma banca examinatória, se teve que fazer queria que a Manu contasse um pouquinho para a gente como que foi esse processo aí não gosto de falar disputa, né? Mas assim, de como que foi esse processo seletivo aí para o movimento de incubação do Pense Grande. Então, você responde a um formulário, eu acho que até hoje continua da mesma forma. Então, você responde um formulário, eles abrem um edital, esse edital costuma abrir entre fevereiro e março, certo? Costuma sair, então está bem próximo do edital do próximo ano.
Então, tem um formulário que você preenche, fala um pouco da ideia, né, manda alguns registros, alguma foto, tenha, e depois você vai para uma segunda fase. Se você for selecionar o formulário, tem uma segunda fase. A segunda fase é vista com um assessor, né, do Pense Grande Incubador. Então, ele faz umas perguntas, interage, né, aí que ele vai conhecer um pouco a área de vida, a motivação do empreendedor social e tudo. E a partir disso, eles liberam para quem sair para fazer, né? São 15 vagas, na minha época foi 15, então eles saem a lista dos selecionados. Eu sei que esse ano mudou um pouco, eles fizeram 3 fases, né? Porque a procura pelo programa tá bem maior. Então, a terceira fase era você aplicar um MVP que eu esqueci o nome, acho que é Concrete, que é uma ideiazinha de um MVP do projeto, uma resolução simples, pode ser uma intervenção, uma ação social, né, para testar a ideia em locos e submeter isso para a terceira fase do programa. Aí sai depois os 15 selecionados. Eu sei que esse ano foi assim, essas 3 etapas. Legal. E você tem algumas dicas para dar para a Olivia, pensando. A gente sempre tem que fazer essa troca, né, gente? Porque não deve ser só a Olivia, devem ter pessoas no grupo todo que. Quem tá? Deixa eu ver. Olha, essa aldeia que é da oficina da sensibilização. Que legal! Então já vou. Só queria ver se trazer umas dicas para ela também. Isso, eu acho que umas dicas para todos nós. Para todos assim, nós. De como que é, né, esse processo de construção, de elaboração de um negócio social, né? E de concorrer não concorrer, não só a incubação, né? Mas de como fazer acontecer, né? Sei lá, pelo menos no começo dos passos, né? Porque vocês já estão um pouco mais amadurecidos, então agora é um outro processo, né? Mas como que foi o comecinho? Assim, tem algumas dicas? Eu acho para mim é fundamental a questão do projeto de vida. Manu, eu acho que hoje as pessoas não... Oi, tá ouvindo? Tá travando, a gente não conseguiu... Oi, melhorou? Melhorou. Se você puder... Tá ouvindo agora? Sim. Eu cortei a câmera agora Tá. para facilitar a comunicação. Tá. Eu acho que o primeiro ponto, gente, é um projeto de vida. Eu acho que é o primeiro passo. Eu aprendi muito na jornada que o planejamento pessoal estratégico é bom para todas as pessoas, né? Tem ferramentas online que ajudam a gente a ter esse planejamento estratégico. A gente tem metas, plano de ação pessoal, dividir o tempo, fazer uma gestão eficiente do tempo. Depois desse planejamento, chamada roda do tempo, que eu acho que é bom a gente pesquisar também, porque é um mecanismo que separa os nossos horários durante o dia. Então, quem é empreendedor, cada minuto faz uma diferença enorme, né, na sua jornada, né, no seu dia. Eu acho que esses são os 2 primeiros pontos. O terceiro seria o Scale-Efation, é uma metodologia de Saravati, que é uma indiana, é uma doutora indiana, que ela estuda o início de empreendimentos, né? Ele tem 5 passos, o Effectuation, e ele começa dizendo para o empreendedor que é para começar com aquilo que ele tem, né? E que o nosso redor, aonde a gente está inserido, pode os recursos iniciais para a gente começar uma jornada. Então, não precisa ter um dinheiro em caixa, no meu caso eu não tinha, né? Nenhum para começar um negócio, mas eu tinha um propósito muito grande e eu tinha uma vontade de transformar aquela ideia, né, para esse impacto sair da minha sala de aula. Então, eu fui buscar o Effectuation, como é que eram os 5 passos para construir a minha jornada empreendedora. E, assim, foi uma das ferramentas que me ajudou muito, 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 muito no processo, assim, no meu processo inicial de construção do Social Brasilis, tudo.
E a última é o Círculo Dourado, que é uma metodologia muito bacana que fala sobre o propósito, né? Hoje a gente trabalha com os sentimentos das pessoas, a gente vende o propósito do nosso negócio de impacto, né? Então, no empreendimento social de impacto, o nosso impacto social precisa ser o core, né? Ele precisa vir na frente. Então, a gente precisa pegar as pessoas por esse impacto social e inseri-las nessa comunidade. Então, eu acho que essas 5 ferramentas me ajudaram bastante no meu início, me ajudam até hoje. Nossa, bacana, Manu, obrigada. Tá ligado o nosso áudio, tá? Acho que tá. Então vamos aproveitar a presença da Beatriz. A Beatriz, infelizmente, caiu. Eu estava falando aqui com... Ela falou que está num local nesse momento que está chovendo muito. Tadinha. E ela tentou em alguns momentos e não conseguiu. Mas eu comprometi depois de encaminhar para ela a síntese do nosso encontro, encaminhar a gravação, né, do nosso... Uma pena. Tá. Não, e aí, Olivia, eu queria saber se você quer fazer uma pergunta para Manu quer fazer uma pergunta para Olivia. E o pessoal, acho que aí o Raul e a Karina. Sim, que estão aqui conosco. O pessoal lá no grupo também de WhatsApp. O pessoal do grupo tá... Eu tô olhando aqui, por enquanto não tem pergunta. E tem o pessoal explicando por que não pode participar hoje. Também porque tem bastante gente finalizando algumas coisas. Sim. Mas depois, né, quem tiver acesso vai conseguir aproveitar. Vamos aguardar aqui. Oi, Manu. Em primeiro lugar, eu gostei muito do seu projeto e da sua história. Eu tinha desligado a câmera, mas se eu tivesse com ela ligada, ia ter visto que eu tava tipo assim, ai meu Deus! Mas enfim, eu achei maravilhoso. Em primeiro lugar, te parabenizar. E depois eu queria pedir para você que eu não sei como você poderia me ajudar com isso, mas é que eu tenho um problema muito grande. Eu e meu grupo temos um problema enorme de planejar o tempo e dividir as tarefas. É um problema super grande, assim, a gente sempre se confunde nisso. E eu queria saber se você tem alguma dica para mim quanto a isso, porque é um problema que eu tenho não só para isso, em, sei lá, qualquer trabalho da escola que eu tenha, eu geralmente tenho esse problema. E se, não só você, mas se qualquer um de vocês tiver alguma dica para mim, eu ia aceitar de bom grado completamente. Eu também quero ouvir. Eu também tenho esse problema. Então, gente, eu acho que todo mundo tem esse problema. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, assim, e viajo bastante também. A vida empreendedora faz com que eu viaje muito. E eu ainda sou uma colaboradora também do CIED, no Ceará, né, toda a questão do empreendedorismo e inovação do CIS aqui no estado, eu também tô envolvida. Assim, se você vier na minha casa, você vai ver que o meu guarda-roupa ele já não tem um espaço, né? Ele é cheio de post-its. Em todas as portas, vários post-its com lembretes do que eu precisei e tudo. E esse meu ponto de vida que eu tenho, ele é fixado na minha porta, assim, é algo bem visível. Tem um cantinho chamado Cantinho da Vida, que eu coloquei esse nome, que fica onde eu trabalho, né? Assim, então, quando me posiciono para trabalhar no computador, faço um trabalho de escritório, eu fico vendo, é tipo um mini fanelógazinho, que é todo decorado, que eu tenho post-its, eu tenho fotos, né? Eu tenho um processo de inspiração, tenho as 5 etapas do Effectuation, eu fiz um frame que dá para me ver as 5 etapas, para mim nunca esquecer disso. E o meu plano de vida está lá, esse planejamento, né, as minhas metas. Então, é colocar isso sempre no visível, né? É quando você termina o dia, você olha para aquilo dali e pensa, nossa, eu andei um passinho para concluir essa meta aqui, que é de longo prazo, hoje, né? Então, eu estou melhor que ontem. Pelo menos eu avancei, né, 1 centímetrozinho nessa caminhada. Então, eu tenho uma estratégia. E uma outra, eu tenho um bullet journal, que eu acho que está aqui, não sei se dá para ver. É um caderninho que vai sempre comigo em todo canto. Aí, toda segunda de manhã, eu faço todas as minhas atividades da semana,
que é essa semana. E eu vou batendo diariamente, todo dia eu vou batendo, conferindo. A que eu não consegui realizar, ela vai para o dia, para a próxima semana. Né? Eu tenho um quadrozinho embaixo, que é os eventos que não estavam marcados e que eu inseri nesse cronograma. Então, essa agenda vai comigo para todo lugar. Isso tem me ajudado bastante. É claro que no decorrer do percurso, né, tem uma coisa que acontece, que não dá certo, né? O meu planejamento esse ano incluía uma vida fitness, gente. E eu, às vezes, não cumpri a minha vida fitness. Tem semana que não dá, que eu passo a semana em São Paulo, às vezes eu estou em outro canto. E, às vezes, não dá. E eu tenho consciência que eu não, né, eu tenho limite de sobre-humano, então é também que dá para inserir, né, nesse cronograma. Eu acho legal assim, que vocês, né, vocês e também a gente como mediador, né, no Pense Grande, que a gente vê, enfim, a gente está em contato, né, com muitos jovens e tudo mais. E gente, a velha, né, quando eu tinha a idade de vocês, eu não tive contato, né, com esse tipo de programa, com esse tipo de oportunidade de pensar mesmo nessas questões, né? Eu falo que eu acho que eu fui pensar nisso bem mais tarde, né? Foi, enfim, conforme eu ia fazendo as minhas formações dentro do que dava também, né? Então eu acho, assim, vendo vocês falando, né? De tudo isso que vocês estão passando pra gente, eu tô super grata, assim, pelo que vocês estão trazendo. Eu vejo que ajudou, né? Essa orientação, ela ajuda muito a gente, mesmo bem jovem, né? Assim, estando bem jovem, a já ver coisas que podem ajudar muito, né? Lá na frente, depois que vocês, no caso da Manu, eu acho que a Manu já terminou tudo, né, Manu, assim, em tese, porque a gente nunca termina a nossa formação, mas eu digo, a Olivia ainda está em que ano, Olivia, que você está? Eu estou no segundo do ensino então, médio. Antes de você, né, sair, né, do ensino médio e tudo mais, então eu fico imaginando como se isso ajuda vocês. A Manu, né, no caso, já está com bastante coisa, nossa, enfim. Inclusive isso tudo que você passou para mim, pra gente aqui, Manu, obrigada, é bem bacana tudo que você faz, assim, você, né, de anotar tudo, de tornar tudo bem visual, isso é bem, bem legal, uma dica bem interessante. Mas eu vejo que isso ajuda você, no caso seu, né, Olivia, que ainda tá, você vai agora, vai ainda, né, prestar vestibular, não sei, também. Ajuda você também a pensar nisso, o que você vai fazer? Você pensava em uma coisa antes e agora no que você pensava para o futuro, assim, da sua formação e tudo mais, mudou ou só te instigou a continuar no que você pensava? Como que está em relação a quando eu sair da escola, o que eu vou fazer? Então, isso me ajudou a ter uma noção melhor do que eu quero, só que não me deixou mais decisa, isso é um pouco confuso, mas é basicamente assim, no começo do ano, eu queria fazer história e trabalhar dando aula. Só que depois de tudo isso, eu percebi que eu ia gostar disso, só que não é necessariamente isso que eu queria fazer para sempre. E que talvez outras coisas é melhor. Então, hoje, fazendo esse sei que não é mais história, mas eu acho muito. As minhas certezas é que eu quero ter alguma coisa própria. Alguma coisa minha, eu quero fazer alguma coisa. E isso graças a todos esses trabalhos de empreendedorismo que eu tive. Inclusive, eu tenho esse caderninho aqui, que eu já preenchi até quase o final, só com dicas que eu consegui durante o Pense Grande com as mentorias, e inclusive nessa reunião, de coisas para eu fazer, de coisas para eu ir treinando até aqui, quase no finalzinho já de dicas e coisas que eu tenho que melhorar. E essa é uma das minhas certezas. Eu não sei ainda o que vai ser, mas eu sei que eu quero fazer uma coisa, eu quero começar uma coisa que seja minha.
E eu não sei em que área ainda, mas essa é uma coisa que eu quero. Que bacana. Então, nisso me ajudou bastante. Outra coisa, só para ouvindo você falar assim, Olivia, porque assim, primeiro que você é bem jovem, então é muito tranquilo você não saber ainda qual área exatamente você quer seguir. Então, bem tranquilo mesmo. Mas uma coisa assim que a gente também tenta levar é que a gente não precisa também fazer uma coisa só. Que você pode fazer várias coisas, assim, que você pode seguir durante a sua vida e tudo mais, profissional, você pode fazer mais de uma coisa, se você tiver vontade, né? A gente não precisa ficar preso, o que eu costumo levar nas oficinas do Pense Grande, né, como mediadora da sensibilização, é isso também, para a gente não se afligir e achar que a gente precisa abraçar uma coisa só e que ela vai ser isso para o resto da vida, porque, nossa, tanta coisa acontece no nosso percurso, no nosso caminho, a gente vai mudando, né, também de ideia, vai querendo outras coisas também, para além do que a gente faz. Eu queria trazer uma... Raul, você que está acompanhando com a gente também, você fez ou faz formação com o Pense Grande também, né? Além das oficinas de sensibilização, é isso? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Raul, Boa tarde. tudo bom? Vocês estão me escutando, diretor? Sim. Eu fui facilitador da formação em 2018 e eu trabalhei com 6 turmas e foi um período assim bem bacana, né? Eu acho que era um outro formato. A Olivia experimentou um novo formato esse ano. A gente tinha um gap bem forte, uma deficiência com relação a finanças, por exemplo. Eu vi que ela teve um módulo só de finanças, foi muito bom. Eu acho que é um ganho para a formação. E aí, no final de 2018, a Fundação Telefônica já sinalizou que eles estavam pensando em fazer uma outra coisa, mais fácil de escalar, com uma capilaridade maior, né? Então, a formação do jeito que estava em 2018 foi descontinuada. Eles criaram a formação para professores. Eu acho que foi essa que a Olivia participou, né? Os professores que deram um suporte para ti, né, Olivia? E aí tem formação online agora que eu estou auxiliando no piloto também. Então é uma trilha online que segue alguns conceitos básicos, pilares bem básicos do Pense Grande, que é a descoberta do self, depois a descoberta da comunidade, do entorno, e o exercício da empatia, a visão de enxergar oportunidades de melhoria, de transformação e de impacto social, até começar a criar uma solução e escalar essa solução através da tecnologia. Eu acho que a gente sempre segue esse caminho. E no pé que eu estou hoje, assim, eu estou bem por fora da formação de professores e estou começando a ver agora como funciona a formação online. E, Raul, eu acho que tem, olhando assim para tudo isso que vocês estão trazendo, né? A experiência da Manu em 2016, depois o desenvolvimento do seu projeto, a Olivia com a formação presencial e você também tendo participado disso ano passado, vocês conseguem imaginar assim qual que é o... Porque a gente fala muito de fomento, o programa Pense Grande fala muito de fomentar o empreendedorismo, né? Empreendedorismo de impacto social. Como que vocês enxergam essa questão de fazer com que os jovens... A Olivia trouxe agora uma coisa há pouco para a gente, que é, eu quero fazer alguma coisa própria, né? E a gente já viu por pesquisas que a própria Fundação Telefônica realizou, de que cada vez mais os jovens estão buscando realizar os seus próprios negócios, criar os seus próprios negócios, né? Sejam eles serviços ou algum produto, enfim. Mas como é que a gente pode, pensando em de fato concretizar uma ideia, sabe? Fazer com que... a gente fala muito das atitudes empreendedoras nas oficinas, né? Sensibilizar o jovem para a temática do empreendedorismo, mas como que a gente pode, de fato, colaborar, contribuir para que cada vez mais jovens, né, possam, de fato, pensar no empreendedorismo como uma alternativa mesmo real ao trabalho, esse trabalho que a gente conhece formal, né, mas que
ele cada dia mais passa por uma mudança quase que sem volta, né? Então, a gente vê ainda muitos jovens, puxa, mas eu estou lá procurando um trabalho com uma carteira assinada porque meu pai, minha mãe ou alguém me falou que é importante, mas é isso, não tem trabalho para todo mundo, não tem postos novos para todo mundo, a não ser talvez aos finais de ano, quando você tem ali atividades sazonais, né? Então, como é que a gente pode pensar em chegar num número cada vez maior de jovens e trazer mesmo esse empreendedorismo com uma perspectiva real, sabe? Que de fato não, dá para fazer alguma coisa, eu posso desenvolver, tirar alguma ideia da minha cabeça e colocá-la em prática. Posso responder, Adilson? Claro, por favor. Ah, legal. Eu acho que tem algo muito importante, né, nessa pergunta, que é a questão de tirar uma ideia do papel. Na minha trajetória também de empreender, né, e de estar nesse cenário todo, desde quando eu era jovem também, sentia a necessidade de ter que escolher uma carreira, por exemplo, a gente não tinha essa questão de eu escolhi ser empreendedor, saca? Mas tem muito a ver com a sua vocação já, o jeito que você se comporta, o jeito que você pensa. E a gente trabalha muito no Pense Grande essa questão do propósito de vida e a descoberta do self, né? Das suas habilidades, dos seus interesses, do seu potencial transformador, né? Na verdade, se você pegar até na própria sensibilização, no jogo, a gente trabalha muito a questão da atitude, na questão de se existe um problema, posso me virar para resolver esse problema, e com isso a gente causa impacto e, consequentemente, a gente já é empreendedor, né? A gente só não fechou o ciclo ganhando algo por isso, mas se a gente resolve um problema, a gente já é empreendedor, né? Então, eu acho que nós somos empreendedores e nós temos potencial, né? A gente é capaz de transformar e de intervir e criar uma realidade melhor, só que isso não é passado muito pra gente, né? A gente é passado mais que a gente tem que escolher uma profissão e uma carreira, e que a gente ter uma ideia, mas principalmente a gente enxergar um problema e correr atrás de uma solução, independente do que seja, isso não é tão trabalhado ainda na escola, por exemplo, né? Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta bem, mas vai muito numa questão de mostrar que a gente tem sim potencial e atitude de resolver, mesmo que a gente não tenha uma ideia clara do que fazer, mas a gente enxerga um problema e uma necessidade de criar mudança, sabe? Eu acho que esse é um movimento que tem que começar em cadeia e realmente das pessoas entenderem que elas podem fazer mais do que ficar no sofá assistindo o noticiário, né? Mas se existe alguma coisa que pode ser transformado para o bem maior, para o bem da sociedade ou para uma transformação, né, de modo geral, a gente pode sim correr atrás de uma alternativa. Qual é essa alternativa? A gente pode trabalhar de forma colaborativa ou ter acesso a ferramentas. Isso é uma coisa que o Pense Grande faz muito na questão da tecnologia, né? A tecnologia é um meio, não é um fim, mas a gente tem que ter muito esse comportamento de eu posso fazer algo a respeito. Como? Eu não sei, vou buscar mais informação, vou buscar saber, vou buscar ampliar o meu repertório de ferramentas para que eu consiga resolver, mas eu posso resolver, né? E daí surgem oportunidades de negócio, surgem empreendimentos, e eu acho que aí a gente começa um movimento de transformação e de que as pessoas podem identificar que, peraí, eu sou bom identificando problemas e resolvendo esses problemas, então eu posso sim seguir a carreira de empreendedor, né? Que é alguém que resolve problema, impacta a sociedade, né, de uma forma ativa, gera renda e, consequentemente, eu consigo transformar a minha vida porque eu estou capturando algum valor também, nem que seja financeiro, mas eu estou capturando um valor também de transformação social, né? Obrigado, Raul. Olivia, Manu, querem falar algo? Perguntas? Vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Ah, que eu acho que eles estão pensando nas perguntas. Eu queria aproveitar esse momento e fazer uma outra provocação, trazer uma questão. Foi falado aqui da importância de pensar um projeto de vida, né?
E a gente está agora no momento do programa em que a gente olha não somente mais para as atitudes empreendedoras, a gente não olha somente para esse jovem pensando em resolver os desafios do seu dia a dia, né? Às vezes de uma forma meio maluca, entre aspas, mas divertida, como a Olivia mencionou na experiência dela na oficina no ano passado. Mas como é que a gente pensa esse jovem de uma forma mais integral e faz essa conexão entre essas atitudes e pensar na construção de um projeto de vida, né? Porque a gente agora tem dois recursos em mãos. Um que é o jogo Se Vira e a oficina em si, e outro que é o novo jogo, que é o Vida e Ação. E eu acho que tem algo que a gente ainda não conseguiu pensar nesse fio, né, condutor, é de como que essas duas instâncias, de repente, podem conversar entre si, né? Pensando nesse jovem, nessa coisa de falar, bom, eu posso então empreender, como o Raul trouxe agora há pouco, de pensar em propósitos, mas como que eu me organizo para isso, né? Como que, até o ponto, por exemplo, que a Manu falou, olha, tá bom, agora eu dava aulas, eu vou até aqui, e a partir daqui eu começo de fato, investir mais o meu tempo, o meu conhecimento no meu empreendimento. Então, como é que talvez a gente possa pensar essa conversa entre ter atitudes empreendedoras e pensar num projeto de vida? O que vocês acham? Eu estava ouvindo um pouco, né? Eu não sei se vocês têm, acho que a Rô trouxe, né? Que existe uma dificuldade, inclusive no nosso processo educativo, e não só na escola, né? Não só nos ambientes formais, mas nos diversos ambientes que a gente convive, sobrevive e tem que viver, né? Durante a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude. Que não era uma educação ou eram ações que não preparavam para você para autonomia, que não preparavam você para planejamento. Eu nunca vou me esquecer de quando eu fui numa escola, era uma escola pública, eu dava aula também, escola pública de educação infantil, e a professora trabalhava com os alunos planejamento e avaliação, era educação infantil. E eu cheguei lá para substituir essa professora, e eu cheguei e falei, bom dia, gente, hoje a gente vai fazer uma atividade tal, tal e tal. Levantou um menino de 6 anos e falou, bom dia, professora, aqui primeiro a gente faz roda de conversa. Depois a gente vai medir o dinossauro, porque ontem a gente não conseguiu medir o dinossauro, ou seja, eles trabalham já desde a primeira infância, ali naquele momento, estava trabalhando desde a primeira infância de como que a gente começa a aprender a se programar, a se planejar, né? E eu acho que tem muito a ver com o projeto de vida, que acho que o Se Vira não prevê muito, né? Que o Se Vira aconteceu uma coisa naquele instante, naquele momento. Como que eu me viro naquele momento? Mas quando a gente fala de projeto de vida, é de como que a gente começa a aprender a projetar situações dessas que podem acontecer, e de como a gente prevê isso, né? E aí eu acho que para além disso, né, de como a gente prevê isso, de como que a gente lida com aquele problema de forma emocional, né? De como que a gente pode potencializar a nossa capacidade, as nossas capacidades, as nossas competências, as nossas habilidades, para realmente focar e potencializar aquela ação que para a gente, né, se planejar mesmo para conseguir realizar as coisas que a gente, né, as coisas que a gente, né, quer realizar, que a gente pensa em realizar, né? Então, e eu acho que criar estratégias, porque muito do que a gente vê são metodologias, né, que a gente fala. Eu não sei se você já ouviu falar de algumas metodologias, Olivia. Eu não sei se o Pense Grande fala um pouco de metodologias de planejamento, metodologias de resolução de problemas. Existem muitas metodologias por aí que a gente que já estão organizadas, né? Já estão que a gente compartilha muito, né? Mas a gente pode criar outras, né? A partir da nossa necessidade. Então eu acho que esse processo de olhar, de criar, de planejar, né? Que
infelizmente, a gente não tem e não teve no nosso processo educativo e nem às vezes em casa, porque às vezes a gente prefere, eu vou resolver isso para o meu filho, ou porque ele não tem capacidade, ou porque eu preciso encurtar esse processo. Então eu vou lá e vou resolver, né? Então assim, tem várias situações na nossa vida que a gente não aprendeu a resolver problema. Eu acho que o Pense Grande, não só com o jogo, né, que fala de resolução de problemas a partir dos recursos que a gente tem, né, e o jogo Projeto de Vida que agora vem, de como que eu consigo aprender a me planejar para a gente conseguir começar minimamente a pensar em metas, a pensar em sonhos, a pensar em quem eu sou, porque a gente não está falando de projeto de vida dentro de uma lógica do mercado de trabalho, a gente está falando de projeto de vida dentro da discussão de todas as dimensões do indivíduo, né? Então, de quem eu sou. Quando a Manu vira e fala assim, olha, eu vim de Quixadá, né? Eu vim de Quixadá, esse lugar é assim, ele tem essa característica, né? Então, assim, você identifica que ali ela sabe da identidade dela, e a partir pertencimento. Então, a partir daquilo, como que ela começou a pensar, né, a desenvolver diversas situações que fossem significativas para aquela galera que estava naquele lugar, né, e que se a gente não olhar para isso, a gente não vai conseguir pensar em como que ela lidou com isso, porque querendo ou não você ir para um território, onde é um território que é violento, você vai dar aula para EJA, para educação de jovens e adultos, né, que é um desafio também dentro de algumas condições que a gente vive, né, enfim, e de como que ela lidou com isso, né, de como que ela escolheu isso como um dos processos, né, da vida dela. Então, acho que é isso, a gente vai tentar criar uma sinergia, né, a gente vai tentar criar um fio lógico desses potenciais do jogo, vai tentar criar, né, algum caminho para que a gente consiga casar ou não esses jogos, né, mas a gente está nesse processo de reflexão mesmo. Mas o jogo está ficando bem legal. Quem quiser, infelizmente a gente não conseguiu gravar a formação anterior, mas a gente já falou um pouquinho do jogo, Videação, que já está para sair aí, mas a gente pode tentar gravar um vídeo mais explicando como que é mais para frente. Sim. Mas eu acho que é isso, assim, né, da gente começar a criar estratégias, como a Manu disse, né, post-it para tudo quanto é lado, né, eu tenho alarmes. O caderno da Olivia. O caderno da Olivia, né? eu coloco alarmes, né, meu celular tem um alarme para tudo, assim, para fazer, eu sempre lembro das coisas, eu vou, pum, já coloco lá no alarme, né, meu bloco de notas bomba também, então é mais ou menos isso, a gente vai criando essas estratégias, né. Acho que é isso. Quem quer falar algo? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ela sai um pouco dos padrões das perguntas que estão sendo feitas agora, mas sobre esses jogos. Eu tenho um irmão menor e eu acho que vai ser muito legal para ele conhecer isso. Só que eu não sei se eu consigo pedir para a escola ou coisa do tipo para entrar em contato com a equipe. Então, teria alguma forma de eu ou meus pais, como pessoas civis normais, uma escola, não uma instituição, entrarmos em contato com esse jogo? Tem alguma forma disso acontecer? Sim. A Fundação agora está no momento de socializar esses jogos, né? De compartilhar esses jogos pela internet, né? Então, para todos que puderem baixar esses jogos, eles vão estar disponíveis. O ano que vem, tanto o Se Vira quanto o Videação, não, certamente o Videação estará. Mas lá, possivelmente em fevereiro ou março, no mais tardar. O Se Vira, eles estão vendo ainda se conseguem fazer essa adaptação, vamos dizer assim, para ser baixado digitalmente. Tá. Mas o projeto de vida, sim. Com certeza. O jogo sobre projetos de vida, que é o Videação, né? Ele vai estar disponível. Eu penso, agora o Se Vira a gente não sabe ainda, mas assim que sair a gente avisa vocês. E o que é interessante, Olivia, é que assim, uma parte, apesar de a gente conhecer pouco ainda do projeto, mas alguns dos mediadores, inclusive, já tiveram contato com a formação digital,
uma parte da formação digital Pense Grande, que está no momento do seu piloto, né, a forma como ela foi gamificada, ela vem muito dessa experiência do Se Vira. Então, a gente deve encontrar na formação digital muitas coisas, muitos elementos que nós tivemos desses últimos 3 anos de aplicação do Se Vira, do jogo Se Vira, né? E a formação digital, a partir, acho que de final de fevereiro, começo de março, a plataforma em si vai ser aberta para todo mundo, né? Então, eles vão finalizar esse momento piloto, esse momento de testes, para depois abrir para todo mundo. Então, talvez não tenha exatamente o jogo Se Vira ali, mas tem muitas coisas do Se Vira dentro dessa plataforma. Lembrando que é uma plataforma gamificada também, então ela é bem dinâmica. A galera parece, eu não sei, acho que o Raul já acessou, né, Raul? A gente não acessou ainda, mas parece que é uma plataforma gamificada bem bacana. Eu tô acompanhando o piloto, né? Estamos na fase 8 agora, 8 de 12. E é uma trilha, é um curso, só que tem essa roupagem de ser um game. Você segue a trilha e conquista medalhas e se aproxima mais perto do objetivo, que é uma expedição para o Pico da Neblina. Não sei nem se eu posso dar esse spoiler, assim, né? Mas é uma expedição... De primeira mão! Você segue até um caminho específico, que é uma viagem, que representa a viagem rumo ao conhecimento, né? Então você ganha medalhas e percorre esse caminho até chegar lá. Legal, muito bom. Eu acho que esse também é mais uma estratégia da Fundação, né? Quando a gente pensa na escala, pensa em poder disseminar cada vez mais para um número maior, né? Um número cada vez maior de pessoas, enfim, todos esses conteúdos e essas metodologias que falam, né, e tratam de empreendedorismo. A gente está chegando no final aqui do nosso encontro. Eu queria saber se dos nossos demais mediadores e mediadoras presentes, da própria Manu, da própria Olivia, se temos perguntas, né, às nossas convidadas. Ou alguma, enfim, alguma observação, algum tema. Dizer. A gente dá esse tempinho para vocês pensarem. Bom, acho que se acaso vocês não tiverem, Manu e Olivia, se vocês já quiserem trazer aí uma fala final para a gente já ir encaminhando para o término da nossa formação online. Como é que foi para você, Olivia, participar desse bate-papo? Tá, então. Eu falo demais, gente. Peraí. Nada. Dinheiro... Esse espaço é seu. Pra mim, eu fiquei muito feliz de receber o convite. Eu me senti honrada, eu acho que é essa a palavra. Eu me senti muito honrada de receber o convite, eu gostei demais. E eu fiz tudo possível para poder estar aqui. E daí eu consegui vir, fiz. E eu achei muito divertido. Eu estava um pouco nervosa, porque eu fiquei, não sei o que eu vou falar, mas deu tudo certo. Eu acho que deu tudo certo. Desculpem se eu falar alguma coisa errada. De forma alguma. Mas, para mim, foi muito legal. Eu adorei conhecer o Social Brasilis. Eu já entrei no site, inclusive, muito maravilhoso. Eu achei muito divertido. É uma experiência completamente nova e maravilhosa para mim. Também consegui tirar muitas dúvidas que eu tinha. E eu adorei participar, adorei conhecer essas coisas novas. E também que essa possibilidade, agora que eu descobri no finalzinho, de poder, posteriormente, apresentar esse jogo para mais pessoas. Que é uma coisa que eu queria muito também poder jogar, né? Porque ele é um jogo novo, que eu ainda não joguei. E que eu gosto de jogos, então vai ser legal. Enfim, no geral, foi muito bom, eu gostei bastante. E, é isso. Obrigada, Olivia. Muito obrigado. Você arrasou, Olivia. Obrigada pela sua participação, viu? Foi ótima mesmo. Incrível. A gente agradece demais você ter aceitado o convite. Obrigada. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu, a gente que teve a honra da sua presença. Manu, querida Manu. Quer falar algo? Gente, eu queria agradecer muito. Eu acho que é sempre um espaço
quando eu falo da minha trajetória no empreendedorismo social, mas de reviver a minha própria identidade, né? Como vocês me falaram. E eu fiz uma opção de me fixar no Ceará, né? A sede do Social Brasilis é aqui no estado, não vai sair daqui, eu trabalho com empreendedorismo aqui. E a gente não fez o fundo, né, de ir para os testes, né? A gente é mais um aí tentando se instalar com o empreendimento. Então, a gente esteve aqui nas nossas raízes, que é fundamental gerar impacto aonde a gente está, onde a gente tem a nossa história. Adorei conhecer a Olivia, eu me vejo muito na história dela, né? Quando eu estava no ensino médio, era muito parecida com ela, tinha as mesmas dificuldades de gerenciamento de tempo na escola, as mesmas vezes, né? Tinha sempre a vontade de ter algo meu, de idealizar algo, né? E construir isso no decorrer do tempo, ter um tempo, uma paciência, né? Que tudo isso é realizado num determinado tempo, né? Que é certo. E adorei estar com vocês, né? Eu adoro a equipe do Eds de todos os jeitos, eu adoro muito essa instituição. E contem comigo sempre, vocês sabem que tem um braço aqui no Ceará. Obrigada, Manu. Uma honra também ter você aqui. Todos que estiveram presentes, gente. Obrigada, porque final de ano é complicado. Então, valeu mesmo. E a Manu que esteve recentemente, né, junto, né, na criação, né, enfim, do Caju Lab, né? Aí da Maloca dos Brilhantes, né? Isso. E a gente abriu um centro de empreendedorismo e inovação, né, que fica no Vale do Caju, que é metropolitano aqui de Fortaleza. É uma iniciativa do CIEDS, gente, e do CCMB. O CIEDS tem um braço aqui no que é o Centro Cultural dos Brilhantes, que fica na cidade de Pacajus, né, que é a terra do Vandré, fundada a instituição. Inauguramos recentemente o Caju Lab, que é um espaço de atendimento para fomentar o empreendedorismo e, sobretudo, inovação social, desenvolvimento econômico. Né? A gente tem a cidade de Pacajus como uma cidade interiorana, né, um déficit muito grande de qualificação, a migração para Fortaleza é muito grande ainda, tem uma operacionalização do trabalho, e a gente o fluxo inverso, né, fomentar uma transformação ativa, ofertando uma qualificação e que os empreendimentos da região tenham mais sustentáveis, né, que gerem mais valor para a cidade e para o território. Legal, muito bom, muito bom. Parabéns, viu, Manu? A gente tem acompanhado aqui de alguma forma esse movimento de vocês aí. Espero que a gente possa em algum momento conhecer pessoalmente o espaço, né? A gente tem muita curiosidade, muita vontade de conhecer esse espaço e aprender muito com vocês, trocar, né, na verdade, com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Manu, por você aceitar o nosso convite. Na verdade, o nosso segundo convite, né, o primeiro deles foi na formação presencial no começo desse ano. Naquele momento você estava com uma outra atividade aqui em São Paulo, mas que bom que deu certo agora. A gente está, enfim, caminhamos juntos aqui, né, Manu? Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Acho que é isso, né? E é a nossa última. A nossa última. Agradecer a equipe, a nossa querida equipe aqui também do Pense Grande. A gente esteve, enfim, juntos aqui durante todo esse ano, todo mundo se dedicando à realização desses encontros, ao encontro da formação presencial, ao contato com vocês, mediadores, durante o ano inteiro, às mediações das oficinas, né? Como vocês estiveram também, enfim, em campo. Então, para a gente, acho que é uma sensação boa de, puxa, fizemos coisas muito boas, né? Principalmente de trocar tantas experiências, né? Eu acho que todos os nossos encontros esse ano foram disso, né? De trocar experiências, olhares, de trazer pessoas que pudessem ali falar das suas trajetórias, né? Eu acho que a gente está podendo aqui, mais uma vez, fazer isso, né? Então... Acho que é isso, e avisar também que a nossa outra formação que estava prevista, que era sobre o Pense Grande Digital, ela não consegue, a gente não conseguiu fazer agora, por conta, eu acho que dessas testagens
da plataforma, né? O Raul já deu um spoiler aí, mas eu acho que tem um quê de ajustes ainda, e por isso que eles não estão compartilhando muito, mas a gente já prevê que no começo do ano que vem a gente tenha uma formação sobre a plataforma do Pense Grande Digital. Porque de alguma forma ela estará integrada aí às nossas atividades no próximo ano, né? A gente tem aí enfim, a intenção de poder integrar mais o programa Pense Grande de uma forma geral, da sensibilização estar mais próxima da formação, a formação estar mais próxima da incubação, enfim, a gente conseguir aí junto com a Fundação pensar num percurso destes jovens na temática do empreendedorismo, né? Então, acho que a gente tem muita coisa, muitos bons desafios, outros desafios no próximo ano, né? E agradecer também aos nossos queridos mediadores e mediadoras que puderam participar com a gente. Muito obrigado mesmo. Aqueles e aquelas que não puderam participar com a gente, nós vamos disponibilizar. Nós estamos aqui gravando o áudio no formato de podcast. E a gente está gravando aqui também o vídeo e áudio também, enfim, para que vocês possam acessar posteriormente esse conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente vai começar a desmobilização amanhã dos grupos locais. A gente vai se concentrar somente no nosso grupo principal, no nosso grupão. E a gente segue aqui, enfim, trocando boas informações para o próximo ano e trazendo para vocês essas novidades que certamente nós teremos aí em 2020. Valeu, tá gente. Muito obrigada. Valeu, Obrigada, gente, por tudo. Boa. Valeu. Obrigada. Muito obrigada, gente. Valeu. Até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau. Tá todo mundo tá aí pra gente? Isso aí, Ju. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu demais. A Olivia já foi também? Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, Olivia. Valeu, gente. Valeu. Calma, desespero, calma. Clica aqui, abrir.